Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e no episódio de hoje aqui do Questão D nós vamos falar de um filme que causou um rebuliço em 2020 e olha que ele foi lançado em 2011. E esse filme se chama Contágio. Aí vem as seguintes perguntas. Será que esse filme foi uma previsão do futuro? Será que a vida imita a arte? O que a gente pode aprender com este filme? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no Questão D. Bom, antes da gente partir para a nossa análise, eu tenho alguns recados importantes para dar para você. E o primeiro deles é para você seguir o Instagram do podcast Questão D. É o @Questão D, que lá eu vou estar compartilhando enquetes, curiosidades e até mesmo para interagir, tá? E também eu vou pedir para você começar a acompanhar o blog Questão D, que é o questãod.com.br, que muitas das vezes ele vai ser um esquenta do podcast aqui, porque ele vai estar incluindo, além do assunto principal que a gente vai estar falando na semana, ele vai estar incluindo materiais extras com informações adicionais. Então, é muito importante você ter esse conteúdo completo. E se você tem uma sugestão de tema, você tem um recado para ser lido aqui no podcast, manda um e-mail para mim no contato@questãod.com.br. Aí você vai colocar lá no assunto podcast e você vai dizer sugestão, você vai colocar recado e me nota, tudo dessa forma. Ou seja, esse podcast aqui, a sua participação é essencial. Então, estou aguardando o seu e-mail, ok? Atenção, muita atenção. Tudo que for tratado aqui em termos técnicos, sintomas, análise, dinâmica, ele está dentro do enredo do filme e não do cenário que a gente está vivendo, tá ok? Então, se você quiser saber detalhes sobre Covid-19, se você quer saber atualizações oficiais, eu vou estar deixando aqui no link da descrição os sites oficiais dos órgãos de saúde da OMS para você se manter a par. Então, lembre-se, foca no filme, que é isso aqui que a gente vai analisar hoje, tá bom? Bom, para começar a nossa análise, a gente precisa falar da sinopse, o enredo. Afinal de contas, o Contágio é uma produção de 2011 e ele foi dirigido pelo diretor Steven Soderbergh. Se você não sabe quem é, provavelmente você já assistiu algum filme dele. Um deles que é famosíssimo, é o Erin Brockovich, que é com a Julia Roberts, uma mulher de talento, que ele é de 2000. Também temos 11 Homens e um Segredo, de 2001. Magic Mike, Oito Mulheres e um Segredo, entre infinidades de seus trabalhos. E ele traz um elenco de peso, como Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Jude Law. Inclusive, eu estou lendo aqui a lista do elenco, eu me lembrei, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, o Matt Damon, a Gwyneth Paltrow e o Jude Law já trabalharam juntos em um filme. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. E não é que é verdade, eles fizeram o talentoso Ripley de 1999, sendo que dessa vez, nesse filme, o talentoso Ripley, eles atuaram no mesmo núcleo, já que em Contágio eles atuam em núcleos diferentes. Mas olha só, coincidência ou não. Mas é um outro filme muito bom e eu acho que ele merece ser analisado aqui no Questão D, né? O que você acha? Já deixa seu comentário lá no Instagram me dizendo se você quer que eu fale aqui sobre o talentoso Ripley. Ok? Mas voltando aqui o nosso foco, aqui o Contágio ele vai contar a história de uma pandemia, de um vírus mortal chamado MEV-1. Lembrando que esse vírus ele é fictício, ele não existe, ele foi criado mesmo só para ser utilizado no filme. E um dos sintomas básicos dele ele causa encefalite. Para quem não sabe, encefalite é uma inflamação no cérebro, convulsões, a pessoa fica em coma e acaba falecendo, né? Inclusive, as primeiras vítimas que a gente já tem mostrando assim no filme, logo no início, é a Gwyneth Paltrow, o personagem da Gwyneth Paltrow, mas o ator chamado Shui Tian-yu,
que eu acho que é assim que se pronuncia, que ele está em Kowloon, uma área urbana de Hong Kong. Tem a Darja Strockles, o nome da atriz, assim, não sei se eu pronunciei certo, que o personagem dela tem os sintomas em Londres, e um outro homem, que é o Homem em Tóquio, no Japão. Então, isso acontece ao mesmo tempo, acho que, se eu não me engano, no terceiro ou quarto dia, cada um deles tem os mesmos sintomas, e isso chama atenção porque eram localidades diferentes, e o CDC, o Centro de Controle de Prevenção, começa a observar, peraí, como assim? Eles tiveram os mesmos sintomas, estão em localidades diferentes. Que tipo de doença é essa, afinal de contas? E o outro detalhe chama atenção porque todos eles estiveram no mesmo local em Hong Kong, no cassino lá. Então eles precisam verificar para entender a origem e o que vem a ser isso, né? Então começa essa corrida para descobrir, então eles detectam que é um vírus, que precisam descobrir qual é a sua origem, qual o seu período de reprodução e quem é o paciente zero. Ou seja, tudo isso que a gente vem vendo no cenário no início da pandemia do coronavírus é um protocolo do CDC e da OMS, certo? Então o filme ele conta toda a sua trajetória através de dias, que é um total de 135 dias, mas ele começa com o segundo dia para a gente entender todo esse rolê. Inclusive, alguns detalhes chegam a assustar, porque no filme o vírus ele ataca também as vias respiratórias. Eles focam muito a câmera nas mãos, onde é que a pessoa está pegando, onde é que a vítima, a pessoa que está sendo infectada, tá pegando no rosto, está pegando nas superfícies, no corrimão, ou seja, eles ficam mostrando todos esses detalhes do cenário para você ficar atento com todas essas formas de transmissão, né? Inclusive, também a gente vê a questão da resistência das autoridades, a importância do distanciamento social, e também a fake news, que em 2011 não se chamava fake news esse termo, né? Mas existiam muitas mentiras, existiam muitos boatos sobre esse vírus, lembrando que é só no filme, e a procura de um medicamento sem eficácia. Acho que não tão diferente quanto hoje em dia, né? Como a cloroquina, né? Mas, enfim. E ao ver o filme, você pensa, nossa, o roteirista Scott Burns e o diretor Steve Soderbergh estavam querendo avisar a gente de alguma coisa e a gente não percebeu? Bora já começar a ver isso aqui, detalhe por detalhe. Bom, para iniciar a nossa análise aqui, eu preciso dizer que o filme ele é bem didático. E eu devo confessar que eu assisti fazendo muitas anotações, porque ele traz muitos termos técnicos que ajudam a entender tanto a dinâmica do filme quanto o processo, o rolê todinho. E, inclusive, devo confessar que eu assisti esse filme 4 vezes. Na realidade, eu assisti esse filme 2 vezes ano passado, em agosto de 2020, no canal Cinemax, porque eu estava com a proposta de trazer ele para cá para conteúdo, tanto no questão de podcast quanto no blog, mas eu achei que não era o momento, porque ele, de uma certa forma, ele estava chocando muitas pessoas. Muitas pessoas estavam comentando que estavam com medo de assistir esse filme, que não achavam legal. Então eu deixei guardado e eu reassisti essa semana novamente para poder pegar outros detalhes, porque afinal de contas foi em agosto, né? Então eu tinha que relembrar, né? E eu preciso dizer que esses termos técnicos, eles são bastante relevantes porque a gente acaba fixando. Afinal de contas, é um filme, ele acaba sendo didático e a gente vai aprendendo com um deles que se chama fomites. Eu acho que é fomites que se pronuncia, ou fomites, é fomites, que é a transmissão do vírus através de uma superfície, ou seja, das maçanetas, do corrimão. Inclusive, lembra que eu falei que o filme mostra muito essas cenas focando nas mãos e onde a pessoa toca. Além disso, eles mencionam a questão do R0, que é um termo que determina a taxa de reprodução do vírus. Inclusive, tem uma cena bastante interessante que é com a Kate Winslet, quando ela está falando com o pessoal de Minnesota, do colégio que eles precisam fazer a verificação dos infectados que acabaram morrendo e precisam ver essa taxa de transmissão. E ela explica como é essa taxa de reprodução da varíola,
da poliomielite, onde ela diz que é 1 em cada 4, em cada um desses vírus. Então, eles precisam fazer esse mapeamento para poder entender como é que esse vírus comporta. Além disso, o período de incubação, porque tanto o filme quanto os documentários que eu assisti, eles mencionam que o período de incubação de cada vírus é bem específico, principalmente nos órgãos que eles vão atingir, ou seja, um vírus ele é totalmente diferente em cada forma como ele se comporta. E além disso, o filme reforça a importância de descobrir a origem e o sequenciamento, que é para justamente poder elaborar as vacinas. E também entendemos um pouco da questão da hierarquia da biossegurança na hora de analisar os vírus, que conforme, vamos chamar assim, de grau de periculosidade, eu posso estar usando o termo errado, né? Afinal de contas, não é a minha área, mas conforme o grau de periculosidade, ele não pode ser acessado por alguma área. Tanto que no filme eles estão fazendo a verificação, o estudo, a operação todinha, entre a biossegurança 3 e a 4. E quando viram que o grau dele ele é um vírus muito perigoso, eles precisaram tirar da alçada da biossegurança 3 e deixar apenas na 4. E também que eles mencionam a questão da mutação, porque tem que ser verificado isso todo dia. O vírus acabou infectando um grupo que tinha o vírus da AIDS e acabou mudando todo o seu sequenciamento, ou seja, ele mostra que é uma corrida que contra o tempo, que qualquer minuto, qualquer segundo é precioso para poder fazer esse mapeamento, né? E também nos mostra que a questão de mortes súbitas por causas desconhecidas precisam ser investigadas. Tanto que, quando o personagem da Gwyneth Paltrow, que é a primeira vítima, que morre com encefalite e a convulsão, eles precisam fazer a autópsia para descobrir o que aconteceu, já que ela veio de Hong Kong e tem esses registros de outras vítimas. Então, além da autópsia, eles precisam fazer o mapeamento desse trajeto para saber quais são esses possíveis focos, onde os possíveis locais que ela pegou e as outras pessoas, e quem é o paciente zero, ou seja, a primeira pessoa que foi infectada e foi passando para todo mundo, né? E as medidas protetivas do combate ao vírus que são necessárias enquanto não tem vacina, ou seja, são protocolos praticamente históricos, que é o distanciamento social, que você não pode apertar as mãos, você tem que lavar as mãos. E, inclusive, quando a gente vai olhar para trás a nossa história, na gripe espanhola aconteceu o mesmo procedimento, acaba sendo uma regra geral, as medidas protetivas. Mas lembra que eu lancei a seguinte pergunta, será que o roteirista Scott Burns e o Steve Soderbergh estavam querendo avisar a gente de alguma coisa, se eles já tinham visto? Pois é, para fazer esse filme, eles precisaram ter uma consultoria, afinal de contas, já que eles estavam tratando de termos técnicos, eles precisavam vir com especialistas no assunto para poder tratar isso. Inclusive, em entrevista à rádio NPR, se for em inglês, né, nos Estados Unidos, o roteirista Scott Burns ele comenta que o objetivo principal dele ao escrever o roteiro do Contágio era criar um surto plausível sem os exageros de Hollywood, sem aquela história de mocinho, o herói e tudo. Então, é interessante quando você descobre que ele teve 30 versões desse roteiro. Eles criavam o vírus plausível, esses consultores analisavam e falavam, olha, tem que fazer essa mudança aqui, olha, tem que fazer esses determinados ajustes, para justamente mostrar um cenário dos laboratórios e como o sistema de saúde se comportaria da fase atual, no caso ali de 2011, né, que pelo que visto a gente não tem uma mudança tão significativa, como eles se portariam com esse vírus que se tornaria uma pandemia, né? Ou seja, uma espécie de simulação que de uma certa forma era para chamar atenção, mas acabou passando despercebido. Inclusive, as cenas finais, elas mostram como é vamos dizer assim, esse surgimento do vírus, que muitas das diversas doenças infecciosas são passadas de animais para os humanos. E quanto mais a proximidade entre os seres humanos e os animais, maiores são as chances de novos vírus surgirem. Por isso que precisam ser analisados e acompanhados constantemente. Mas aí vem a seguinte pergunta, Danji, por que muitas doenças acabam surgindo na Ásia? É aí que entra a entrevista de uma das consultoras, que é a Laura Garrett, que ela escreve sobre esse assunto há 40 anos
Então ela tem voz de fala, que a gente pode dizer, de uma certa forma. E ela fala que a questão do desmatamento e as mudanças climáticas contribui com essa perturbação de morcegos, que eles possuem uma grande quantidade de vírus. Inclusive, a gente tem uma cena que trata especificamente sobre esse assunto, que é quando a gente vê o desmatamento de uma área por um barco da empresa I.M. Alderson, que inclusive é a empresa que a Gwyneth Paltrow trabalha, funcionária de lá, e a gente vê os morcegos voando, fugindo dessas áreas, e a gente pega já um morcego específico, que pega um pedaço de uma banana, vai para um abrigo de alojamento de porcos, esse pedaço da banana cai nesse abrigo, um dos porcos come esse pedaço da banana, que já que está contaminado, já que ele reúne grande quantidade de vírus, esse porco é comercializado, o cozinheiro que estava cuidando dele lá acabou não fazendo a higiene nas mãos e vai passando esse vírus para o paciente zero. Inclusive, a cena do mapeamento que é realizada lá no CDC, tem uma médica que comenta que o sequenciamento do MEV1 ele corresponde com o de porcos e também de morcego. E aí que ela solta. Em algum lugar, um porco errado encontrou o morcego errado. Bom, e o segundo assunto que é abordado no filme é o surto coletivo, que aqui ele vai ser liderado pelo Alan Crewfield, que eu acho que é assim que se pronuncia aqui. Ele é vivido pelo Jude Law, que ele é um jornalista freelance, que a gente já começa o filme, já inicia o filme ele tentando vender um vídeo do homem que estava passando mal no Japão, que caiu, as pessoas começaram a gravar, então ele estava querendo vender esse vídeo. A gente percebe já que ele é um oportunista e ele já vem com teorias da conspiração, onde ele fala que aquilo ali é um envenenamento industrial, que as pessoas estão, que os governos estão escondendo. Então ele tem essa mania de espalhar teorias da conspiração. E ele sempre questiona essa origem do vírus, ele diz que ou é uma origem militar, ou é industrial, porque a OMS e os líderes mundiais estão escondendo a cura. E é engraçado que ele é tão hipócrita, que ele afirma que a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro com a cura. E ele afirma ter sido infectado pelo MEV1 e usa um determinado medicamento homeopático. Sendo que ele faz a propaganda, ele ganha dinheiro em cima disso, tanto que tem um momento lá que o chefe de polícia fala que ele ganhou 4,5 milhões em cima disso. E ele é preso, porque muitas das evidências estão no seu blog. Ele tem um blog lá, que ele escreve todas as suas teorias, todas as suas denúncias, os fake news, né, que não é denúncias. E eles descobrem que ele nunca foi infectado, que ele não possui anticorpos do MEV1 no corpo dele, e que ele enganou todo mundo só para ganhar evidência, ganhar publicidade. E aí a gente fica vendo, né? Será que isso está diferente da nossa realidade? Porque essa irresponsabilidade tirou várias vidas de pessoas queridas, tanto no filme, e assim como a gente vê das outras pessoas da nossa realidade. Eu estava vendo um vídeo, um documentário sobre a gripe espanhola, que também teve casos de um determinado elixir que curava os sintomas e deixava a pessoa curada da gripe espanhola, quando na realidade não passava de um xarope simples para tosse. E assim, algo perigoso, é algo que a gente tem que sempre estar refletindo, porque o interessante é sempre a gente buscar o conhecimento, de beber a água da fonte, ou seja, informações da OMS, informações dos órgãos de saúde, para a gente poder saber qual a melhor forma de combater e seguir as medidas protetivas. E tem um outro momento que chama a atenção também do filme, dentro dessa questão do debate, o surto coletivo, que são as pessoas infectadas querendo contaminar as outras de propósito. Tem uma cena específica ali que ela é bem tensa, que é com o Matt Damon, que é o Mitch, que ele e a filha dele estão indo no supermercado, o supermercado está sendo saqueado porque está ficando escasso a alimentação, e tem um momento ali que eles estão indo para ver o que eles podem retirar ali do supermercado e dão de encontro com uma mulher, e essa mulher, ela tosse na frente dele. Apesar dele ter tido contato com a esposa, que é a Gwyneth Paltrow, que morreu,
O enteado também que morreu pelo vírus MEV-1, ele tem uma imunidade. A mulher, sabendo que ela está infectada, tossiu na cara dele, ela queria dar um jeito de infectar ele, tanto que ela quer pegar nele e pegar na filha dele, então ele sai correndo. Então a gente percebe que existe pessoas assim. E inclusive tem um caso de uma amiga que ela trabalha no supermercado e logo no início, e ela pegou, justamente, foi infectada pelo Covid, porque tinha muitos clientes que tossiam no caixa de propósito. Ou seja, por mais que ela estivesse fazendo aquela limpeza, eles tossiam de propósito, eles provocavam, diziam que aquilo era invenção. E se você for pensar de uma forma bem mais racional, isso é considerado crime, porque a gente está vivendo uma pandemia e uma pessoa que atenta à vida da outra, querendo passar um vírus mortal, isso acaba sendo crime. Então, por isso que muitas das vezes o filme ele acaba te abrindo essas reflexões, esses tópicos, para você começar a observar tanto a sua postura e com as pessoas que estão ao seu lado, não é verdade? Bom, e um outro assunto que é abordado no filme Contágio é a questão das prioridades da cura. Temos dois personagens que ele tem pouco tempo de tela, mas eles são de extrema importância, que são eles o Rogers, que é um colaborador dos serviços gerais lá do prédio do CDC, inclusive ele tem uma relação bem próxima com o Dr. Kivers, e o Sam Feng, que é interpretado pelo Shin Han, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ele é o intérprete da doutora Leonora Orantes, que é interpretada pela atriz Marion Cotillard, que ela é da OMS, ela foi para Hong Kong justamente para poder fazer esse mapeamento por todos os trajetos da Beth e todos os outros envolvidos que foram os primeiros pacientes que faleceram do MEV-1. Então, ambos eles representam um grupo que sempre ficará no último lugar da fila. Então temos duas cenas importantes aqui, que a primeira delas é justamente o Dr. Kivs, quando ele liga para a esposa dele e desabafa de toda a situação, a pressão que ele está vivendo. Então ele avisa que ela saia de imediato de Chicago e vá para Atlanta pela estrada e que não fale nada para ninguém. Só que o Dr. Kivs não contava que o Rod, no momento que ele estava limpando aquela área ali, ele escuta. Tanto que ele pergunta, quanto tempo você escutou isso? Aí ele só olha pro Dr. Kivs e fala, só para você se lembrar, eu também tenho família. E vai embora. Ou seja, foi um tapa de luva. Que deu para entender nessa cena que ele agiria da mesma forma para defender a família dele. E por isso que ele estava fingindo que não estava vendo. E o segundo momento é justamente quando o Sun Feng revela para a doutora Orantes que a sua mãe foi infectada e que existia um blog que afirmava que já tinha uma cura, que era justamente um remédio homeopático que eles estavam atrás, mas que a OMS e todos os órgãos não estavam querendo revelar, ou seja, o tal blog do Alan. E o que que acontece? O remédio do Alan foi comprado pelo Sun Feng, a mãe dele tomou, mas não sobreviveu. Então ele menciona, né? Ela não sobreviveu e ela está sendo enterrada em uma cova coletiva. E pelo desespero, o que que acontece? Ele e os chefes lá do povoado dele sequestram a doutora Orantes como forma de garantia para que o seu povoado fosse um dos primeiros a ser vacinado, porque pelo fato da sua localidade ser distante, provavelmente ele seria um dos últimos, e até lá quem garantiria que os parentes deles, os familiares, os amigos iriam ser vacinados a tempo, né? Então esses dois personagens levantam um debate muito importante sobre a questão do impacto aos grupos minoritários, onde o discurso de saúde para todos é apenas teórico, venhamos e convenhamos, porque na prática não é bem assim que acontece, né? Então o filme levanta o seguinte questionamento: qual seria a nossa postura, a minha e a sua, diante desse quadro? Será que eu estaria exercendo o meu papel social? Eu seria solidário? É importante a gente pensar isso, refletir dessa forma, porque todos nós estamos no mesmo barco. Quanto mais forte essa corrente solidária for, mais forte será esse combate, não é verdade? Mas assim como todo filme, existe aquele auge, aqueles absurdos que a gente acaba vendo assim, que eu acho que é um ponto proposital, que é para causar esses respiros, né?
E o primeiro deles é quando o médico vai dar a notícia da morte da Betcha, que é o personagem da Gwyneth Paltrow, que é a esposa do Matt Damon, que viveu Mítina. Ela voltou de Hong Kong e ela estava passando mal, tanto que os primeiros momentos ela perde o reflexo do braço, tem a convulsão, ele chama a ambulância, e quando chega lá é muito rápido. É muito rápido todo o processo. Aí o médico chega com ele e fala assim: olha, sinto muito, fizemos de tudo, mas a sua esposa faleceu. E ele está em tanto estado de choque também, com a forma como esse médico fala, que ele simplesmente fala: tá, tudo bem, eu já posso falar com ela? Aí o médico olha assim para ele e fala: não, você não entendeu, ela faleceu e tudo. E ele vai dizendo causas assim, vai simplesmente metralhando, que pode ter sido meningite, porque já que ela foi para Hong Kong e só está tendo casos de H1N1 e até mesmo de sarampo e não corresponde com as crises que ela teve. E tanto que ele fica nervoso, e aí a única coisa que ele fala: eu recomendo que você faça assistência terapêutica ao luto, porque é isso que vai ajudar você no momento. E tipo, ele olha assim, o Matt Damon pro médico, e até eu fiquei: como assim ele perdeu a esposa dele? Como é que ele pode ter essa calma assim? Como é que ele vai poder raciocinar? E assim o filme acabou mostrando esse problema. E o outro detalhe que é quando, pelo fato dele ter sido exposto, ele precisa ficar isolado e analisado por um grupo médico. Então, a Kate Winslet, o personagem dela, ela é do Serviço de Inteligência de Epidemia dos Estados Unidos. Então, ela precisa entrevistar o Matt Damon, assim como as outras pessoas que trabalham no local onde os infectados faleceram, então que tiveram crise. Então ela vai lá e começa a fazer entrevista e ela começa a perguntar: olha, o que a Beth foi fazer em Chicago entre 11 horas e as 18 horas, sendo que esse horário foi que ela estava chegando de Hong Kong, ela estava voltando, e aí ela quer saber: havia alguma razão para ela sair do aeroporto? Aí o Matt Damon, né, chega e olha assim, desconfiado, porque respondeu todas as perguntas referentes a como é que ele está, como é a situação dele, como foi a proximidade. Aí ela vem e solta essa pergunta assim do nada, e aí ele: por quê? Tem alguém doente em Chicago? Aí é o auge, a cena, sério, o filme, ele é um drama, mas foi o auge, a cara da Kate Winslet fazendo cara de paisagem, olhando pro nada e não respondendo. Aí ele olha para ela, tipo, esperando uma resposta, e ela nem tchum para ele. E aí ele comenta, bom, que antes deles se casarem, a Beth, ela se relacionava com um cara chamado John New, e que ele era de Chicago. Aí ele pergunta: ele está doente? Aí ela faz a mesma cara de paisagem. Aí a única coisa que ela responde é: não posso revelar. Gente, como é isso? Mas se colocando no lugar do personagem da Kate Winslet, eu confesso que eu não saberia o que dizer, porque ela está vindo com uma informação de que tem um infectado lá em Chicago, mas não sabe se ele tem um caso. Não sabe se é de repente um parente. Então, se ela soltar essa notícia assim, fica meio complicado. Mas aí o fato dela dizer: eu não posso revelar, eu acho que eu acabaria agindo dessa forma. Você agiria também dessa forma? Já comenta lá no perfil, lá no Instagram, e me conta o que você faria se você estivesse entrevistando o Matt Damon. Será que você teria essa frieza? Mas a gente descobre que realmente a Gwyneth Paltrow, o personagem dela, traiu o Matt Damon com esse cara, o John Hill. Porque minutos antes a gente já vê a cena dos médicos realizando a autópsia, onde eles observam que está totalmente fora do normal essa encefalite. E logo em seguida a gente vê o John Hill sendo levado por uma maca pelos paramédicos, e a sua esposa contando que eles não amanheceram bem, e ela estava chorando, que inclusive aparece ele com oxigênio. Então, além da confirmação da traição, a gente já tem uma noção da taxa de reprodução, como ela está totalmente descontrolada, e que o distanciamento social ali, as medidas protetivas são necessárias. E um outro auge que eu pensei logo: não, é porque precisa no filme ter um ato heróico, que é a doutora Ellie, que ela tá fazendo a pesquisa, o mapeamento do MEV-1, para justamente poder criar a vacina. E tem quando chega no número do teste 57, que aparece logo lá no prontuário, que o macaco não apresentou do vírus, não manifestou nele. Então, do nada, simplesmente ela aplica a suposta vacina na perna dela e vai andando atrás do pai dela. Sendo que, assim, ela vai contar para o pai, né, que ela aplicou a vacina dela, que ela fez que nem o Dr. Barry Marshall, que era uma história que
que o pai dela, que também trabalha na área de medicina, contou que ele achava que uma bactéria que causava úlcera e não o estresse, e ele injetou a própria bactéria e ele se curou. Então a gente fica olhando, eu fiquei, pô, como assim ela colocou a vida em risco? Tudo bem, a gente sabe que esse processo de testes de vacinas são necessários, mas, assim, a forma como ele foi tratado, assim, no filme, eu fiquei besta porque, primeiro, quando você toma uma vacina, vou pegar um exemplo da febre amarela, né? Que eu sou aqui de Belém e como a gente muitas das vezes quando vai fazer uma viagem internacional para uma área endêmica ou quando que eles consideram a gente na área endêmica, precisa tomar a vacina de febre amarela. Então, para você viajar, você precisa esperar um prazo de 5 dias, que é para justamente a vacina se manifestar, para criar os anticorpos, para criar resistência e tudo. E assim, do nada, ela aplica essa vacina e no mesmo momento ela vai ver o pai dela que está infectado, ela atravessa o hospital com pessoas infectadas, acabou assim sendo o auge, que meio que tu coloca a mão na cabeça e eu falei, opa, como assim? Não, e o auge dos auges eu deixei por último, né? Que o personagem do Lawrence Fishburne, ele chega com a doutora Ellie, que é a que está fazendo, que é a que aplicou a própria vacina nela mesmo, diz que ele está sendo pressionado, que precisam descobrir a vacina, porque o Departamento de Segurança Interna não vê outra saída e precisa dar uma justificativa para a população, porque ele não tem respostas, então eles precisam criar uma justificativa, e aí que está o erro. Então é sempre importante ter essa transparência e reafirmar o distanciamento social necessário, lavar as mãos, usar máscaras, e o que, que acontece? Olha a loucura. Ele joga para ela assim, olha, o Departamento de Segurança Interna quer propor que a gente coloque a vacina no depósito de água, que é para a gente poder curar todo mundo assim de uma forma bem mais rápida. É muito engraçado que ela simplesmente ela escuta isso e fala, olha, Feliz Natal, e desliga. Até eu desligaria, porque isso é uma estratégia muito da meia boca. Porque para começo de conversa, se a gente for analisar de forma racional, a gente sabe que é uma questão de emergência, mas colocar uma vacina no depósito de água, que ele já tem uma alteração lá na fórmula dele, não vai adiantar, porque o que vai acontecer? Vai acontecer uma mutação, porque a vacina muitas das vezes é o quê? Muitas das vezes não. Ela é o próprio vírus ali, que é para justamente a pessoa criar anticorpos. E como é que uma pessoa vai colocar isso no depósito de água? Não, para mim foi o auge total esse comentário, essa afirmação do personagem do Lawrence Fishburne. Bom, e para finalizar aqui a nossa análise, já preciso dizer que o filme Contágio, ele é um filme necessário, ele tem uma narrativa bem analítica, então é muito, como eu falei, é interessante você, se você for assistir, você fazer suas anotações, porque existem vários termos técnicos. Muitas das vezes, se você não observar esses detalhes, você vai considerar o filme monótono, porque ele é uma simulação para a gente se colocar no lugar de cada um dos personagens. Ah, se acontecesse comigo, como seria, como eu agiria? Se eu fosse o Dr. Kivs, como eu me portaria para o Departamento de Segurança Interna? Ah, e se eu fosse a Doutora Mears, que é o personagem da Kate Winslet, como é que eu faria esse processo? Ou seja, eles mostram todo esse passo a passo de cada um dos núcleos para a gente poder se enxergar em cada um desses momentos. Então, já vou logo dizendo, não espere que você vai assistir um filme que tem aquela jornada do herói, onde que a gente está acostumado a ver, e que vai ter um salvador da pátria, que ele vai chegar e vai vir com a cura e todo mundo vai ficar feliz. Não, você não vai encontrar um filme, porque, como eu falei, ele é um filme didático, ele é um filme técnico, ele traz um cotidiano com uma linguagem simples para justamente a gente entender. Inclusive, a cena que a Kate Winslet é infectada, ela mostra que como a pessoa tem, quando tem aquilo inserido, veste a camisa, tem a sua causa e propósito bem definido, ela vai agir dentro dos protocolos que precisam seguir. Onde ela está no hotel, ela descobre, ela começa a ter os sintomas, apresenta os sintomas, febre alta com 38 graus, a dor de cabeça, a tosse. Então, a primeira coisa que ela faz é ligar para a recepção e pergunta: olha, preciso da lista das pessoas que estiveram neste meu quarto nas últimas 24 horas. E o garçom, contacte o garçom que levou a minha refeição. O que ficou subentendido? Que algum funcionário, alguma camareira estava infectado e durante a limpeza acabou
contaminando o quarto em si, ou então, durante esse processo, a operação dela, ela adquire o vírus, então ela precisa alertar e colocar estado de emergência, né? Infelizmente, o personagem dela morre. Sim, eu já vou jogando esse spoiler para mostrar que nos minutos finais dela, ela não deixou de exercer a sua profissão, que é servir as pessoas. Tanto que é uma cena assim bem triste, que ela tá muito fraca, tá muito debilitada, então um momento assim ela abre os olhos rápido. Aí ela olha um paciente numa maca na frente, dizendo que ele está com muito frio, que ele precisava de um cobertor, e a gente vê a figura de uma freira com uma máscara, né, dizendo, olha, a gente não tem, infelizmente, não tem mais disponível aqui, e ela pede desculpas. Então ela tenta, nesses últimos momentos, dar o cobertor dela pro paciente, só que aí acaba que ela morre. Então mostra que quando esse cuidado, essa empatia faz parte da nossa essência, até nos momentos difíceis, a gente manifesta ela, não é verdade? E um outro detalhe importante que, para finalizar, que assistindo alguns documentários sobre o que é um vírus, como um vírus se comporta, inclusive são interessantes que eu estou deixando no link da descrição, eles mostram que eles comprovam, né, os cientistas, que as doenças infecciosas elas jamais irão desaparecer e que esse combate vai ser constante, essa busca, essa descoberta, esse estudo, ele é importante principalmente para alertar a população, porque, como eu falei, a gente já tem um histórico bem grande desde a Idade Média de vírus, de bactérias e procedimentos que a gente precisa cuidar, da higiene das mãos, do distanciamento social, os protocolos de segurança, mas muitas das vezes eles não são seguidos quando isso surge. E sim, existe a tendência de novos vírus surgirem de outras pandemias, mas a gente precisa estar preparado com isso, porque o nosso comportamento, ele que vai fazer a diferença nesse combate. E ele mostra que o vírus, ele é solto no meio ambiente, ele faz parte da natureza. E conforme há mudanças climáticas, há mudança na natureza, há mudança em todo o meio ambiente, também os vírus vão mudar. Então, por isso que eles são muitas das vezes difíceis de ser analisado, de ser observado, porque eles sofrem constantes mutações. E, além disso, uma coisa que eu fiquei impressionado foi quando eu descobri que o vírus da gripe, ele possui centenas de vírus, ou seja, um vírus que eu pegue hoje da gripe não vai ser o mesmo vírus que eu possa pegar no mês seguinte. Então, essas mutações sempre acontecem. Inclusive, quem aqui já ouviu falar que tem pessoas que teve casos de pessoas que teve gripe mal curada? É por conta disso, porque acabam tomando paliativos, acabam cuidando, mascarando toda a situação e o que acontece? O vírus vai sofrendo mutação. Então, mais uma vez, o filme ele é um alerta. E a gente sempre tem que estar observando a gripe espanhola de 1918, o ebola, a varíola, porque ele tem históricos, ele tem registros do combate, do que foi necessário ser feito, o que é preciso ser feito, as medidas protetivas de um vírus, para a gente não cair no mesmo erro. Inclusive, tem uma determinada cena de um desses documentários, um determinado sistema do governo lá, não sei se é o Congresso, eles estão interrogando um dos cientistas da área de saúde lá, e eles perguntam, você não tinha previsão disso acontecer? Aí ele disse, não, nós não tínhamos. Aí a mulher olha para ele, né, que está interrogando ele, e faz essa cobrança. Eu falei, como assim? A história aí não deixa, não faz a gente aprender? Então fica aqui a reflexão. E antes de finalizar nosso podcast de hoje, eu vou deixar aqui as nossas indicações. Eu vou deixar justamente os 2 documentários que eu assisti para poder complementar aqui com o podcast de hoje. E o primeiro deles se chama Evolução do Vírus, do Ebola ao Covid-19. Ele é um documentário que está disponível no YouTube, ele é do National Geographic e ele é um documentário de 44 minutos e ele bem rico nessa questão das medidas protetivas, a questão do mapeamento, o que foi necessário para fazer, para poder identificar tanto a taxa de infecção, quanto de reprodução, como também os sintomas. Então é bem interessante assistir porque ele dá uma prévia do que tem que ser feito e como existem riscos de novos vírus virar uma nova pandemia, certo? E o outro documentário se chama Vírus, que ele é do Discovery Channel, e eu vou estar deixando os links dele aqui embaixo, e lá, como eu falei, eles estão explicando tudo sobre o que é vírus, como o vírus funciona, como o vírus se comporta, de onde surgiu os vírus,
Inclusive, tem um determinado momento que eles explicam como existe a diferença entre as vacinas de um vírus de DNA e um vírus de RNA. Essas vacinas de RNA são muitas das vezes da influenza. Lembra que eu falei que o vírus da gripe, existem centenas deles? Por isso, porque ele não é por DNA, ele é por RNA, e esse RNA ele vive mudando totalmente essa sequência. Então é bastante interessante para você entender um pouco o rolê do vírus e para você ficar informado para poder reforçar suas medidas protetivas de segurança, tá ok? Bom, e esse foi o episódio de hoje do Questão D. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de seguir o podcast lá no Instagram, Questão D. E agora eu quero saber de você. Você já assistiu o filme Contágio de 2011? O que é que você achou? Faltou eu mencionar alguma coisa aqui? Ficou alguma dúvida? Existe alguma incógnita no filme que você acha que deveria ser explicado? Então já deixe seu comentário lá no post do Instagram. E me manda um e-mail também, o contato@questãod.com.br, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Afinal de contas, o Questão D não seria nada sem você, tá ok? Fique bem, até o próximo episódio e tchau!